Olá, pessoal! Bom dia! Olá, tudo Ah, bem? tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Vou esperar o pessoal aí entrar. Tá bom, deixa eu aproveitar e limpar minha câmera, né? Isso é bom, né? Mesmo Pronto. porque agora a gente vai pro YouTube, né? E depois um podcast. Nossa, a gente precisa estar, né? Mais Precisa, arrumadinho. compatível, né? Uhum. Verdade. Ah, A Mayara, bom dia! Jade! bom dia. Ah, que bom! O Jader vai ser o próximo entrevistado. Ah, que legal. Esperando o pessoal entrar, os alunos já entraram, Nicole, todo mundo entrando. Mas é muito bacana essa iniciativa de vocês, de promover esse espaço para os alunos conhecerem outras possibilidades de carreira. Porque a Isso, gente fica muito vinculado ao que tem no nosso ambiente ao redor, né? E aí conhecer outras pessoas e outras coisas, acho que pode abrir horizontes para novos caminhos. Isso é bem legal, parabéns. obrigada. É assim, na verdade, eles sempre me pediam para falar, só que assim, a gente fala sempre da nossa experiência, né? Eu Uhum. e o Lúcio. E assim, o primeiro entrevistado foi o Vinícius, né? E o Vinícius fez graduação comigo e mora em Brasília. Então eu falei assim, gente, eu vou conversar com um monte de gente que fez contabilidade de Brasília, aí de São Paulo eu pensei em você, porque é uma outra experiência. A USP, a FE, a USP, a UNB, graduação são diferentes. O mercado de Brasília e de São Paulo são diferentes, é um mercado diferente. Então, assim, os alunos sempre me perguntaram, professora, como que é a graduação na USP? Eu falei, gente, eu não sei, eu nunca fiz. O máximo que eu fiz foi dar aula lá naquela prática didática, que a gente dá um ano de aula, mas não é Uhum. vivenciar como aluno de graduação, né? E então, assim, os nossos convidados todos são contadores, mas cada um com uma experiência única, sabe? E aí eu acho que vai ser bem, bem gostoso, vai ser bem legal. Ai, que legal, muito bacana. Bom, Tá espero que bom? eles gostem. Tá bom. Então, acho que já tem, as pessoas vão entrando porque as notificações vão aparecendo aos poucos para todos os seguidores. Foi essa experiência que eu vi aqui. E os seus seguidores, Bia, também vão ser notificados. Então, Tá bom. seus seguidores vão Seguidores, por acompanhar favor. a sua live. Vai ter essa live nessa sexta-feira de manhã, meio cinzenta aqui em São Paulo. Você acredita que aqui tá até frio? Brasília fazendo frio é uma coisa assim rara de acontecer. Olha só. Uhul! A Sasha Olha, tá. tá todo mundo aí. Que legal. Nossa, que bom, que felicidade. Bom, Bia, a gente vai conversando, as pessoas vão entrando e aí tá tudo certo. Bom, eu vou apresentar você, mas depois você se apresenta. Gente, essa é a professora Bianca Checon. Oi, gente. A Bia, eu chamo ela de Bia porque a gente é muito amiga. Eu não consigo chamar ela de doutora Bianca Checon, apesar dela ser tudo isso. A Bianca, ela foi minha colega de doutorado, né? E ela fez graduação em Ciências Contábeis, como eu falei para vocês, na Universidade de São Paulo. Então, Bia, eu queria assim que você se apresentasse, falasse, e eu queria começar conversando sobre a sua experiência na FEA, de graduação na FEA. Como que é o curso de Ciências Contábeis na FEA? Como que é esse mundo acadêmico na FEA, as oportunidades que a FEA, gente, é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, tá? E a Bia fez graduação lá. A Vê também, Vê, tudo bom? E a Oi, Bê. a Bia fez graduação lá e assim, então ela contar essa experiência numa outra instituição, numa instituição em que tem um curso de Ciências Contábeis de ponta e referência no Brasil também. Tá bom? Vamos Tá começar bom. assim. Bom, então, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra representar, né, essa carreira que eu vou apresentar, que é a escolha da carreira acadêmica, e contar um pouquinho da minha história, né, de como que eu cheguei aqui, né, sendo professora e doutora da FGV. Uhum. Bom, não, minhas experiências como graduação, né? Então a gente vai entregar um pouco da idade, não que ela seja muito avançada, mas assim, eu É. ingressei na Universidade de São Paulo como aluna de graduação em 2007.
Isso é importante falar por quê? Porque pensando no ingresso na universidade, foi um pouquinho diferente, né? Agora a gente tem um vestibular para entrar na FEA como uma carreira. Na época que eu prestei o vestibular, era você fazer a escolha do curso já no ingresso. Então, eu escolhi a carreira de contábil já naquele momento, então eu já sabia que eu queria seguir a área de ciências contábeis, porque fiz um curso técnico anteriormente, fiz no Colégio FPK, e aí eu já tinha esse panorama que eu tinha intenção de ser contadora. Também por influência familiar, eu tenho outros parentes que têm essa graduação. Uhum. Bom, entrar na Universidade de São Paulo foi realmente, acho que, um divisor de águas na vida, assim, porque acho que os seus alunos que são da UNB, acho que conseguem imaginar um pouco do que é essa vivência universitária numa universidade assim tão grande. E você ter a possibilidade de conhecer pessoas de outros cursos, de outras visões. E isso é fantástico. Acho que isso é uma das coisas que a universidade pública ela fomenta e traz como experiência para os alunos de uma forma que é maravilhosa. Uhum. Então, assim, eu entrei na universidade com 17 anos e entrei na FEA, né? Que vai ser a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária da Universidade de São Paulo. Foi assim, então, no começo é bem interessante como que você percebe o que a universidade traz para você como ser autônomo, né? Então, você aprende muito. Acho que uma das coisas que você mais aprende ali é você ser o próprio administrador de tempo e você ter essa autonomia, porque eu acho que quando você sai do ensino médio para entrar na faculdade, a primeira coisa que você vai ter que aprender é a administrar o seu próprio tempo. E o curso de contábeis em 2007 para hoje mudou bastante, assim, tiveram várias reformulações de currículo. Houve também uma aplicação de currículo de uma consultoria que foi feita em parceria com a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Então, houveram inserções de outras disciplinas, reestruturações. Então, o curso hoje tá bastante diferente do que eu fiz. E também, por exemplo, eu entrei no curso no diurno. Agora não existe mais diurno, agora é só noturno, né? Eles distribuíram a turma de 50 alunos no começo, né? Que tinha antes, tinha 50 ingressos, 50 ingressantes de diurno e 100 de noturno. Agora são 150 já só no noturno. Uhum. E o curso dura 4 anos, assim. Eu gostei bastante de ter feito a graduação lá na FEA, porque, que nem eu falei, né? Então ampliou muitos horizontes, né? Dentro da FEA, quando você entra no primeiro ano, tradicionalmente, como toda faculdade, eles vão te apresentar as entidades estudantis. E assim, se tem uma coisa que eu poderia recomendar é fazer a participação numa dessas entidades. Durante a minha graduação, eu não participei, mas depois, mais velha, eu cheguei a participar de uma, mas era uma que não era vinculada à fé especificamente. Era uma entidade estudantil que é mais dentro do âmbito da Universidade de São Paulo, que era o USP Debate. Mas acho que a relação que você cria com colegas em entidades para você conseguir abstrair para o seu mundo profissional assim, gigante. Então, você vai aprender a lidar em equipe, você vai ter que aprender a trabalhar com pessoas da sua equipe que você não lida, se você não tem muito contato, você não é muito próximo, pessoas que tem que saber administrar o seu tempo em relação dos demais, então é uma aprendizagem muito boa. E assim, você tem, na Fé especificamente, eu até fui olhar no site para ver quais são as entidades que a gente tem hoje, então, para comentar essa percepção. Então, tem o próprio centro acadêmico, que vai ser a entidade estudantil de representação discente dentro da Fé. Tem também a própria atlética, que vai ser o pessoal que vai ter as competições de esporte e também Sim. a parte final. Junto com o centro acadêmico também, muitas coisas são feitas em parceria. Tem a empresa júnior da Fé, tem a empresa júnior pública, que vai ser para o terceiro setor. A empresa júnior vai fazer consultoria para diversas atuações e a pública foca mais para a parte de governo. Tem o grupo de consultoria, tem a IESEC, que aí vai ser uma entidade estudantil internacional, o cursinho FEA-USP, que vai ser uma entidade de cunho social para preparação de vestibular, para aqueles que querem ingressar ou na própria FEA ou em outras carreiras da Universidade de São Paulo ou outras faculdades. E aí ele tem um propósito para focar em pessoas que têm baixa renda. Então é bem legal isso aqui. Tem a Liga de Mercado Financeiro, a Bateria SA, que aí, né, gente, é a A expectativa, bateria SA, gente, que é uma bateria que eu lembro que eu estava no doutorado. Gente, eu quero entrar para a bateria SA. A gente ficava estudando na biblioteca, às vezes, e ouvia a bateria de fundo, né? Uhum. E aí, também tem o PET ADM, que acho que esse é mais conhecido também porque é uma organização que ela vai ser inserida em várias universidades, né? Então, na verdade, em várias faculdades de administração. Não sei se pode ser em outros cursos também, vai me faltar conhecimento. Mas é isso, então você entra e tem uma gama de coisas que você pode fazer. E aí é um mundo, isso só em esfera da fé. Se você quiser se expandir para a Universidade de São Paulo, e tem outras coisas que você pode fazer também. Você pode tentar ingressar em outras entidades de outras
faculdades, nada impede desde que você tenha, né, os pré-requisitos para as entidades e assim por diante. Então, assim, não sei se você quer que eu fale alguma coisa mais específica sobre o que é. Uma coisa que eu acho interessante é que lá na FEA, e aí a Bia que fez graduação vai explicar melhor, porque eu também não entendo muita coisa, viu, gente, da graduação na FEA, assim, eu só fiz o doutorado. É que lá na FEA a empresa é uma empresa júnior, seja ela a FEA júnior ou a FEA pública, e que todos os. Não, porque aqui na UNB eu tenho uma empresa júnior para cada curso. Então eu tenho a eConsult, que é da economia, a Abaco, que é da contabilidade, a DIM, que é da administração, e acho que tem a de gestão pública agora, que eu não recordo o nome. Na FEA, não. Na FEA é uma empresa júnior para toda a faculdade e que pega todos os cursos, né? Que é para mostrar a interligação. Então, essa coisa da FEA é um pouco assim, é uma faculdade de business, né? É um modelo bem americano, né, Bia? Sim, sim, ele é um modelo bem. Acho que você vai ter os cursos dentro da faculdade. Claro que assim, os cursos vão ter seus clusters, né? Então você sabe quem que é de lei, sabe quem que é de economia, quem que é de contábil, quem que é de atuária. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na FEA Júnior, o ingresso ele vai ser para a faculdade toda. Então você se inscreve como potencial participante. E aí, passando no processo seletivo, você vai trabalhar na empresa. E assim, como posso dizer? Não tem diferenciação, né? E aí você vai trabalhar nas consultorias e acho que dentro da empresa vai ter como se fosse uma empresa normal, né? Tem a área de setor comercial, tem o setor de... Financeiro, né? E aí você vai ser alocado para cada um desses setores, né? O departamento. Depende de como que a empresa vai chamar. E isso é interessante porque, assim, a FEA Júnior já era assim, e aí depois a FUVEST, o vestibular da FUVEST migrou para isso. Então, hoje, eu não escolho mais ser de ciências contábeis ou de economia na USP. Eu faço o vestibular FEA, né? Isso, exatamente. Então, foi o que eu falei, né? Eu fiz o vestibular para 2007, se eu não me engano, acho que mudou isso para 2008 ou 2009. Então, os vestibulares em seguida do meu já foram assim. Assim, o que aconteceu foi que as notas de corte aumentaram, porque a nota de corte mais alta da FEA era de economia, daí seguida por administração, depois contábeis e atuária. Então, no geral, faz com que o aluno que entra na FEA ele seja muito mais difícil de entrar na FEA, e aí você tem as posições de ranking para cada um dos cursos. Então, dentro do ranqueamento da carreira FEA, você vai ter a posição para cada tipo. Então, você vai ser economia diurno, noturno, administração noturno ou diurno e assim por diante, né? Contábeis também nesse esquema. E é interessante porque, assim, até o próprio FUVEST mudou nesse meio tempo, né? Então mudou a característica de primeira fase, segunda fase. Agora se cobra alguns conhecimentos específicos, eu acho, se não me engano. Ou mais foco na segunda fase para alguns conhecimentos mais de humanas. E assim, então, foi uma tentativa de tentar fazer com que os cursos fiquem com menos diferenciação na entrada, mas para atrair um candidato que seja muito bom para todos os cursos, né? Então, você não olhar a nota de corte para entrar no curso. Você entra, eu quero fazer nessa área e você presta vestibular para a área, para a macro área, né? Vamos dizer assim. Da macro área. Então, e aí, assim, durante a graduação, vamos falar assim, você fez algum projeto de iniciação científica? Durante a graduação, o seu contato com essa iniciação científica mesmo, foi por um projeto formal da FEA ou foi durante uma matéria da graduação? E depois eu quero perguntar para você, porque você teve aula com as pessoas que hoje a gente admira várias pessoas, né? Mas eu falo para os alunos, quando a gente olha o manual de contabilidade societária, tá lá o Ari, o Eliseu, o Guelmi, que eu falo, gente, essa galera é real, ela existe, ela tá, né, tá lá na Ela dá aula lá, é bem insano isso. Aí eu queria comentar duas coisas. Como foi sua iniciação à ciência? Se foi num projeto específico da FEA ou da USP? E depois sua experiência, né, de ter aula com os papas da contabilidade no Brasil. Já na graduação, né? Vamos lá. Bom, então, no primeiro momento, iniciação científica. Eu não fiz iniciação científica na minha graduação. Eu acho que não fiz por a falta de entendimento do que significava uma iniciação científica. Então, sendo bem sincera, o curso de Ciências Contábeis, não sei como é que é na UNB, mas pelo menos na FEA, na minha experiência lá de 2007 a 2010, não era um curso que deixava muito claro o que seria a contribuição científica de uma pesquisa para a área de contabilidade. Entendi. Então, por achar aquilo muito abstrato, os professores chegavam a falar. Eu lembro que a minha primeira aula de contabilidade na USP foi com o professor Bruno Salotti.
E Ai, aí, o nessa Bruno. segunda aula, Não, é que... muito incrível. A Sara, esposa do Bruno, segue contabilidade em geral. Olha só, então, beijo para todo mundo aí. Sara! É, eu lembro dele entregar pra gente uma folhinha com as possibilidades de carreira de um contador. Então, eu lembro que tinham vários, ele foi explorando cada uma delas. E aí eu lembro dele falar, você pode ser também acadêmico. Ele comentou da iniciação científica, falou que era pra você começar a fazer pesquisa. E Uhum. aí eu lembro que de perguntar, mas nossa, como é que você faz pesquisa em contabilidade? Que coisa mais diferente, né? E assim, eu nunca entendi muito bem, acho que por falta de maturidade. E por isso eu acabei não perseguindo uma potencial IC, assim, por não entender o que poderia acontecer. Mas lembro de colegas, por exemplo, da administração ou da economia, comentarem de querer fazer IC e eles irem fazer, e aí eu achar tudo muito curioso, né? Ah, mas Uhum. pesquisa em negócios, né? Aquela Uhum. coisa que eu aprendi, vai ter tubo de ensaio? Como é que é, né? Que tem tanta Uhum. experiência mais na área de biológicos, né? Do ensino médio. Mas o que acontece é que, assim, o TCC em Ciências Contábeis na USP, ele é obrigatoriamente uma pesquisa. Então, o que que você faz? Chega no último ano, você tem que escolher um professor orientador, como todo TCC, e Isso. aí o formato do TCC, ele vai seguir o formato de um artigo científico. Então, a Uhum. gente tem aula de metodologia científica antes para preparar, né, como que a gente faz essa escrita formal, como vai seguir esse procedimento, método científico. E aí, com esse processo de um ano, você aprende com o seu orientador como que é fazer essa pesquisa. E aí foi isso que eu fiz. Então, a minha experiência com a pesquisa foi o que me deu esse pontapé inicial para querer fazer mestrado, doutorado e seguir a carreira acadêmica, foi no TCC. Uhum. Então, ali eu fui descobrindo essa vontade de querer pesquisar mais e foi dali que eu acabei indo para esse lado na carreira. Uhum. Mas se não fosse assim, meu TCC provavelmente acho que eu não teria feito mestrado. Então, você conhecer ter conhecimento de alguma coisa te empodera no sentido de te dar mais conhecimento para querer perseguir outro caminho. É. Então, eu recomendo que os alunos façam, porque assim, mesmo que eles não gostem, pelo menos eles já sabem que uma coisa que eles não gostam, eles não querem seguir para esse lado, né? É. Agora, pelo menos você tem conhecimento de alguma coisa, mas eu recomendo que façam, porque você descobre um lado seu que você não imaginava que você tinha, né? Que é uma É, aptidão mais. é interessante como as experiências são únicas, porque, por exemplo, o Vinícius não está na carreira acadêmica hoje e ele está na CGU e ele fez iniciação científica. E na graduação, você não Uhum, fez iniciação científica, mas se apaixonou pela questão de pesquisa em contabilidade no TCC. Isso é muito interessante. E uhum, seguiu a carreira acadêmica. Então, não é sim, assim, eu fiz iniciação científica, eu vou ser acadêmico, eu não fiz, eu não vou ser, uhum, né? uhum, Não tem essa lógica, assim, cada um tem a sua experiência mesmo e vai descobrindo, vai conhecendo e aí né, o que gostar mais vai te levar, né? Vai te conduzir para a carreira profissional, exatamente. né? É bem. Eu acho que assim, tive colegas de mestrado que eles terminaram a graduação, ficaram 5 anos em mercado, trabalhando em empresas que fossem na área de mercado financeiro ou fossem mais na área de consultoria, e depois voltaram para fazer mestrado, porque sentiram uma necessidade de querer se aprofundar mais, tinham interesse em seguir uma carreira acadêmica como um paralelo, no caso, e Uhum. aí gostaram muito. Então, assim, não existe fórmula pronta. Eu acho que cada um tem o seu caminho e na verdade, cada um vai fazer seu próprio caminho e cada um faz isso de um jeito diferente. Não tem E, certo e errado, né? Mas o e importante é que você tenha o conhecimento para saber se você está tomando uma decisão que faz sentido para você. Então, para isso, você tem que tentar, não tem jeito, não tem. né? E aí, voltando, eu falei, né? Tava falando para os alunos que você teve a É. oportunidade de ter aula com o Eliseu, com a Ari, com o Bruno, com o Nelson Carvalho, com o Alexandre Broedel, enfim, com todos esses Uhum, pessoas que a gente aqui, principalmente quando em societária, né? A gente estuda com o livro deles, eu falo muito deles também quando eu estou dando aula. Queria falar um pouco sobre essa experiência já na graduação e falar um pouco uhum, como que é o perfil dos estágios que aparecem na USP São Paulo. Porque aqui em uhum, Brasília, os alunos eles fazem muito estágio ou em banco ou em algum órgão do setor público ou uma agência reguladora e tal. E lá na FEA, quando eu participei da prática didática de ensino, né, que a gente tem no doutorado, eu via muita gente já trabalhando no mercado financeiro, no mercado de capitais, muita gente trabalhando em corretora, com trade. Aí eu queria, uhum. como você fez graduação lá, eu queria que você contasse um pouco como que quais são as principais áreas de estágios que os alunos da FEA procuram, como que que as empresas em São Paulo, porque tem muita empresa, o setor privado é muito forte lá, como faz essa captação dentro da FEA e tudo, até para os alunos terem uma noção das diferenças entre as universidades,
pelo público, né? Pela diferença das cidades. E isso é pelo próprio contexto, né? Bom, então a primeira pergunta é sobre os professores que são os autores dos livros que todo mundo usa. Então vamos lá. Ó, os professores que eu tive na graduação, que são os mais famosos, vou incluir o Bruno Talotti, que agora saiu esse livro de Comunidade Financeira novo. Sim. O professor Gerlando também, que é coautor. Gerlando do Céu. Um abraço, Gerlando. Um abraço. Espero que esteja bem quentinho aí em Illinois, né? O professor Daniel Mussi também entrou aqui agora, o novo professor. Ah, que bom, Daniel. Tudo bom? Nosso colega de doutorado também. Colega de doutorado. E agora professor da USP, né? Do departamento da faculdade. Então, bom, eu tive aula com o Gerlando, com a Marajane, tive aula também com o Ariovaldo. O Ariovaldo deu contabilidade intermediária 2 pra gente. Bem difícil. Difícil. Se não fosse difícil, o Ariovaldo tornaria um pouco mais complexo. Provavelmente. Eu tive também aula com o professor Nelson Carvalho, e aí foi aula de auditoria e perícia e contabilidade internacional. Se eu não me engano, e o professor Fresati também eu tive. Sim, o professor Fresati. De controladoria. A Sá tá aqui, nem me fale, lembrança. Pô, não, contabilidade intermediária 2, meu Deus do céu. Não, então, assim, é muito surreal porque você entra na graduação e você não tem a ideia, você não tem muito, você tá muito perdido, né? Vamos ser sinceros, você tá é natural do momento da sua vida. Então, parece que é natural, você fala, tudo bem, o cara escreveu um livro, ele tá dando aula, né? Então, é isso, na literatura. Mas aí quando você vai, por exemplo, no Congresso USP de Contabilidade, né, que tem lá na USP, e você vê o tamanho do que é você ter aula com o autor daquele livro, que é referência para o país inteiro, aí você se dá conta, assim, nossa. E é insano, assim, é incrível. Então, por exemplo, no caso do Ariovaldo, eu lembro que a aula dele era muito completa, mas assim, ele também era muito complexa. E eu agradeço ter sido dessa forma, porque eu acho que se tivesse sido algo que não demandasse da gente muito esforço, muitas coisas que eu tenho hoje de background por causa dessa aula que me forçou a pensar criticamente sobre contabilidade. Então, imagina, você tem 19 anos de idade e está questionando se doar ou DFC, qual das duas seria o melhor método de informação para o investidor. Sim. E aí você cria um ponto crítico muito forte, porque quando outras normas contábeis saem e mudam informações que vão ser divulgadas no mercado, você consegue se colocar nessa posição crítica de falar, ok, eu acho que essa informação aqui poderia estar sendo divulgada de outra forma. Ou essa informação, ok, ela está adequada. Então, é esse tipo de ponto que traz quando você tem uma aula com um desses caras gigantes, assim. O Nelson é a mesma coisa. Quando ele deu aula de editoria pra gente também, ele sempre colocava o aluno numa posição que era desconfortável. A gente tinha que se esforçar, tinham regras que eram estabelecidas que eram regras com réguas altas também, e isso fazia com que a gente se esforçasse e desse o nosso melhor. Com o Fresati também é a mesma coisa. Então, assim, isso te molda num ponto que, aí até indo um pouquinho para a segunda resposta, o aluno USP, então o aluno FEANO, ele é muito desejado pelo mercado porque esse tipo de aula que a gente tem, ele demanda muita autonomia de pesquisa para a pessoa entender como resolver problemas. Então, é um diferencial muito forte quando você vai pensar em competição para ingresso em estágio. E aí, por isso, por exemplo, que você notou quando você deu aula num programa de aprendizagem, né, de ensino, de maneira didática, que os alunos eles fazem muito estágio em mercado financeiro, porque esse tipo de coisa é bem desejada pelo mercado financeiro, né? Então, tanto as empresas os bancos de investimento ou os bancos múltiplos, eles acabam adquirindo bastante desses candidatos, até porque acaba tendo um desejo mútuo, né? Então, o banco vai querer ter o aluno como estagiário, né, aluno FEANO, versus o aluno FEANO querer ter essa experiência de mercado, que é uma experiência muito rica, muito demandante de tempo também, mas que dá um background para ele depois poder atuar em outras áreas, se ele tiver desejo a tal, né? Isso. Então, é meio que acaba sendo isso. E São Paulo é um centro financeiro muito forte, então a grande parte das vagas de estágio vão acabar sendo nessas áreas também. E também tem a parte de consultoria. Então, tem muita... a parte de recrutamento da FEA, normalmente é organizada pela FEA Júnior, dos eventos. E eles trazem várias empresas que vão ter estandes dentro da própria FEA. Ou até mesmo tem edições que são maiores, se não me engano, acho que a Poli também organiza uma feira de recrutamento que é para a universidade toda, tá, pessoal? Pode ser que a feira seja na FEA ou na Poli, mas todos os cursos podem ir nessa feira, tirar informações, porque as empresas têm vagas para várias
áreas, né? Então, você consegue se inscrever e participar dos processos seletivos. E uma coisa que eu notei lá na USP é que a galera da Poli entra muito pro mercado financeiro também. Entra bastante, porque eles têm uma bagagem quantitativa que também é bem desejada pelo mercado. Aham. Então, muitas vezes até se pensa em tentar trazer mais essa bagagem quantitativa para cursos de negócios, para até mesmo tentar competir com esses alunos que são mais de exatas, né? Que seriam os Aham. alunos da PUC. Sim. Mas nesse ponto, então, tem as feiras e tudo mais, tem esses estandes, e aí os potenciais candidatos às vagas, eles podem conversar um pouco com os profissionais do banco, ou os profissionais da empresa que foram lá para essa feira, para entender um pouco melhor como é que é a carreira, como que funciona o processo, como que é trabalhar naquele lugar. Então, vão bancos, vão consultorias, vão outras empresas de outras áreas. E aí é legal, por exemplo, feiras que são da Poli, elas têm empresas que vão ser da área química. Mas, assim, a área química também precisa de pessoal da área de gestão. Então, você pode ir Sim. lá conversar, precisando do pessoal, seja de contabilidade, seja de finanças, para conseguir atuar dentro da empresa. Então, é bem legal isso. Então, a gente tem essa vantagem, né, de atuar em contábeis. A gente pode ir para qualquer setor, porque todo mundo vai precisar da atuação de um computador. E aí, nisso, Isso. faz com que você tenha muita capilaridade, né, para poder atuar em várias áreas diferentes. Então, a gente tem tanto as empresas que vão estar na cidade de São Paulo, quanto as que vão estar ao redor, né, que vão ser da grande São Paulo. Então, tem muita Sim. mobilidade nesse sentido. Muito legal, muito bom. Viu, pessoal? E ó, agora, estamos falando com uma aluna da graduação em contábeis da UF, tá? Vocês me perguntam tanto e eu não sabia responder metade das perguntas e estamos tirando todas essas dúvidas. E sobre contabilidade, Fala. Lud, eu preciso falar. Mas, por exemplo, a contábeis tem muita atratividade para as Big Four, né? Então, Com normalmente a certeza. Deloitte, a PMG, a UI e também a PwC, elas vão nessas feiras e elas tentam, né, recrutar tanto alunos que sejam de contabilidade quanto de outros cursos, né? Porque eles não fazem diferenciação para ser um trainee na área de auditoria ou consultoria dentro dessas Big Four. Mas eles dão esse treinamento para os alunos de outros cursos para que depois eles, se eles têm o desejo de continuar na auditoria, eles façam um curso de graduação em contábeis para tirar o CRC. Mas Isso. é bem interessante. Muito interessante. Eu tenho alguns alunos aqui na UNB que são de Big Fours, né, dos escritórios de Brasília. Eu acho que o Marco está até assistindo, ele entrou aqui, ele está na Price, e ele comenta muito, né, dessa oportunidade, talvez, de ir ou não para São Paulo, qual que é a diferença do recrutamento. Bom, Marco, se você estiver assistindo, a Bia falou um pouco mais. As Big Fours, elas acabam indo até a FEA, né, para recrutar os alunos da FEA USP. E Bia, e depois que... Desculpa, a Sata Oi? comentou um negócio agora nos comentários que o Congresso USP de Contabilidade também é um local que você pode conversar com essas auditorias, né? Então, eles têm stands bem específicos para você falar sobre a atuação como auditor ou consultor. Desculpa te E lá na cortar. USP é interessante também, porque nesse congresso, geralmente, as auditorias têm um painel entre elas, né? Ó, o Marco respondeu. Marco, essa foi para você, essa pergunta. É o nosso aluno que está trabalhando numa Big Four hoje. O Que congresso ótimo. tem realmente um debate entre as próprias auditorias e que elas que organizam, né? E aí elas aproveitam também para recrutar, e, enfim, para mostrar como é a carreira, não só para os alunos da FEA, porque no Congresso USP vai praticamente o Brasil inteiro para São Paulo, para a FEA, mas para mostrar a carreira para alunos de graduação, até pessoas formadas, mestrandos e doutorandos que porventura estejam no Congresso e outros profissionais, né? Bia, e aí você se formou, e aí como que foi? Você fez mestrado direto? Como que foi essa decisão? Tá. Bom, então foi o seguinte, eu fiz a graduação em 4 anos, eu não fiz intercâmbio durante a graduação porque eu decidi terminar meu curso de uma Sim. forma dentro do tempo, né? Uhum. E aí no final, na verdade, bom, meu último ano foi em 2010, então na metade de 2010 estava conversando com o meu orientador de TCC na época, que era o professor Gerlando, e ele perguntou se eu não tinha interesse em seguir a carreira acadêmica. Então, olha, vai abrir processo de mestrado agora, você não tem interesse? E aí eu pensei, eu falei assim, eu acho que, na verdade, eu tinha bastante, mas eu não sabia, estava inconsciente ainda. E eu estava estagiando na época, eu estagiava num escritório de arquitetura, que foi a minha primeira experiência profissional. E eu sou muito grata a ele, aliás, não sei se vai ter alguém para assistir, porque, né? Mas assim, foi a experiência que eu tive e foi numa área gerencial. Eu atuava na área de controladoria da empresa, era uma empresa pequena e eu conseguia ter bastante contato, bastante amizade. Mas assim, eu lembro de
ver, ter aprendizagem naquela parte, mas sei lá, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender coisas novas de uma forma que seja mais sistemática. Então, acabava Uhum. seguindo um pouco do método científico. Então, eu decidi prestar um mestrado já, nesse meu último ano de graduação. E eu entrei no mestrado no ano seguinte. Então, eu ingressei no mestrado em contabilidade, na linha de finanças. Então, a linha de mercado financeiro lá do departamento. E, e aí eu fiz Só te cidadania. interromper um pouquinho, Bia. Vários loucos de mercado financeiro que me pedem o tempo todo para falar um pouco de mercado financeiro. A Bia também vai falar um pouquinho de mercado financeiro, porque a linha de mestrado e doutorado dela é de doutorado, né? Do mestrado foi societário, mas o doutorado foi o mercado financeiro. Mas só interromper para chamar a atenção dos alunos. Foque, fica a dica. Isso, vamos lá, gente. É um pouquinho, eu fico com o pé na linha de secretário de mercado financeiro porque eu estudo divulgação de informação. Mas eu entrei no mestrado em 2011. Na época, o regimento eram 2 anos e meio no mestrado, então eu fiz os créditos, fiz a dissertação, e aí, terminando o mestrado, eu prestei a prova para o doutorado, então eu emendei no doutorado também. Então, eu fiquei na USP no total, fiquei de 2007 até metade de 2018, isso, que foi quando eu defendi o doutorado. Então, aí foram quase 11 anos de Universidade de São Paulo. Então, minha Isso. formação acadêmica toda universitária foi por lá. E para mim foi ótimo, né? Porque eu fui da turma da Bia e da Sá, pessoas que fizeram graduação, mestrado e doutorado na USP. Então, todos os bizus da USP e da FE, elas me falavam, entendeu? Foi uma experiência incrível dividir esse momento com elas, né? E aí, Bia, você resolveu fazer o doutorado. E aí, durante o doutorado, eu lembro que eu estava lá. Quer dizer, eu acho que eu já não estava lá nessa época. Acho que eu já tinha voltado para Brasília. Você teve uma experiência internacional, né? Você foi fazer parte do doutorado nos Estados Unidos. E os alunos querem muito saber como que é essa experiência internacional de pesquisa, como estar numa universidade, sobretudo numa universidade nos Estados Unidos, principalmente numa universidade na Filadélfia, que foi para onde você foi, para contar um pouco dessa experiência para a gente. Conta tudo, Bia, porque eu também quero saber, porque essa parte eu perdi. Essa parte, então, é porque foi nos últimos anos de doutorado, pessoal, é assim, é um blur. Quando você pisca, já foi. Você qualificou, quando você vai ver depois, você já. Bom, qualificação é o exame que a gente faz prévio da defesa, você faz com uns 2 anos de intervalo até defender, para ver se a pesquisa está no direcionamento legal e se você tem capacidade de terminar a pesquisa em tempo hábil e se é robusto o suficiente para defender como tese. Mas, então, depois que passou a qualificação, você sai correndo e terminou o doutorado. E aí foi nessa fase aí, então ficou meio corrido mesmo. A gente acabou não conseguindo conversar muito bem sobre a experiência, ainda mais que foi uma experiência que, nossa, saiu correndo para dar tempo para conseguir fazer. Mas, bom, a experiência internacional eu sempre quis ter, então comentei que na graduação acabei não fazendo. Queria ter feito, mas infelizmente não deu. Também porque pensei em terminar o curso em 4 anos, mas dentro do processo também tive algumas coisas que eu ponderei e achei melhor deixar mais para frente para o mestrado. Aquela coisa de pessoa inocente, né? Achou que no mestrado dava tempo de fazer um intercâmbio, não dá. Não dá, no É mestrado muito não dá. horrível, muito horrível. E aí eu decidi fazer um doutorado, né? Eu acabei pegando um período de doutorado um pouco complicado em termos de financiamento de pesquisa pública, né? Então, eu entrei no doutorado, começou a ter alguns cortes de verba, seja em agências estaduais ou federais, e isso fez com que ficasse um pouquinho mais difícil de acabar indo para o exterior. Mas eu fui no último ano do doutorado, na verdade, uns 48 segundos, né, 40 minutos do segundo tempo, mas fui. E era uma coisa que bom que eu fui fazer isso. Eu acho que mesmo eu fiquei 3 meses na Filadélfia, na Temple University, com a professora Elizabeth Gordon. Fiquei na própria faculdade de negócios de lá, né? Que é a Fox School of Business, e no departamento de contabilidade. Então, eu fui no esquema de PhD intern, então seria um estagiário de doutorado, mais especificamente como se fosse um visiting scholar. Então, eu fui para passar um período para ter aulas com outros professores do departamento, e bem importante deixar claro que, como era um visiting scholar, então foi meio que um acordo de parceria, no sentido que eu iria sem pagar nenhum tipo de tuition, então eu não tive que pagar nada para a escola para eles me receberem, ao mesmo tempo que eles não me pagavam nada para estar lá. Então, eu me financei para a viagem, eu fui com a Bolsa CAPES brasileira mesmo, nacional, e aí eu converti a minha bolsa em dólar, né? Então, recebi a Bolsa CAPES atualmente para doutorado são 2.200, aí eu peguei essa bolsa, podia ficar até 6 meses com ela se eu fosse viajar para o exterior.
como eu fiquei 3, não teria problema. E mais algum dinheiro que eu tinha guardado durante esses anos de mestrado e doutorado, né? Então, às vezes a gente atua como docente em outras instituições, né? Que poderia fazer um trabalho paralelo nessa área, e isso eu fui juntando uma graninha e eu fiz o meu sanduíche. Uhum. Foi insano, assim, insano. Eu tive aula com o Bazu, e assim, só O isso, bar... para quem é da área, a tese de doutorado dele revolucionou a pesquisa em contabilidade na área de conservadorismo contábil. Então, eu lembro de entrar na aula e ficar olhando. A primeira aula que eu tive com ele foi a aula que ele explicou o artigo dele de conservadorismo. Eu Que lembro de ficar assim, ótimo! cara. Aquela experiência que a gente teve com ele na USP, ele falou de educação, ele não falou de conservadorismo. Porque ele tem, agora, na carreira dele, ele escreve sobre tudo, na verdade. Uhum. Ele é uma daquelas pessoas que a gente teve muita sorte de ele ter vindo para a academia contábil, porque ele faz com que a área floresça muito. Então, Sim. tudo que ele estuda, ele desenvolve de um jeito muito profundo e com muita seriedade. Então, é incrível. Todos os papers dele são maravilhosos de ler. Tanto a crítica dele em relação à pesquisa em contabilidade é um dos meus papers favoritos dele. Sim. Mas então, nessa aula eu lembro de ficar olhando, então, era uma turma pequena, então as turmas de doutorado no exterior, elas são. É que a nossa turma foi muito atípica, né? Nossa turma tinha uns 20 alunos. Uhum. Mas a gente era uma turma pequena de doutorado, tinham até 10 alunos, e aí era da escola toda de negócios, era uma disciplina de seminários de pesquisa em mercado financeiro. E aí a gente tinha uma dinâmica que é muito parecida com a dinâmica que a gente tem no Brasil. Então, basicamente uma aula de debate dentro do que é a pesquisa que foi previamente lida. E assim, sei lá, a Uhum. aula com ele era fantástica, mas uma coisa que me mostrou que eu achei muito importante deixar claro é que às vezes a gente vai para fora e tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Tipo, ai, eu tô no Brasil e não sei se eu vou ter capacidade de conseguir entender o que vai acontecer lá fora, em termos de, acho que vai ser muito difícil. E não, pessoal, assim, a educação pública brasileira, ela é excelente, ela é muito boa mesmo, assim. Uhum. Então, ir para lá e estar no seminário e perceber que eu tinha capacidade tão boa quanto os outros alunos para debater as pesquisas. Então, assim, valorizem a universidade pública no Brasil. É muito importante deixar isso bem Gente, claro. que lindo escutar isso, viu, gente? Valorizem a Universidade Pública Valorizem, Brasileira. exatamente, porque muitas coisas que a gente tem aqui no Brasil que foram avanços vieram da universidade pública, então valorizem, né? A gente não pode deixar isso se perder. E Uhum. aí, bom, então, de novo, na experiência internacional, então eu podia conversar com professores do departamento sobre a minha pesquisa. Então, a minha professora supervisora do sanduíche, ela era muito próxima no sentido de eu entrar na sala dela, conversar, a gente falar sobre a minha pesquisa, coisas que poderiam melhorar. E também ela conversava comigo sobre orientação de carreira. Então, ela perguntava o que você vai querer fazer depois do doutorado, quais essas possibilidades que você pensa em continuar, né, como acadêmica. E isso fez muita diferença para mim. Acho que essa parte foi que me abriu o olhar, porque ela falou, você pode tentar coisas no exterior ainda, mesmo terminando o doutorado. Então, ser visiting scholar em outras faculdades, fazer um pós-doc e assim por diante. E aí, assim, contato com pessoas na academia é uma coisa muito importante. Fazer essas visitas, sejam em congressos internacionais, para conhecer pessoas, ou ficar em período de visiting scholar, Uhum. elas fazem com que você conheça pessoas que conhecem pessoas que podem te ajudar, tanto em termos de feedback de pesquisa, quanto em evolução de carreira, né? Então, você conversar com essas pessoas para perguntar, e aí, como é que foi para você? Como é que foi o seu processo, né, de crescimento? Como você chegou até aqui? Te dá um apoio muito forte, né, para você conseguir se orientar e chegar onde você quer ir. Então, eu sou muito grata a Elizabeth porque ela me indicou pessoas para eu conversar e ter percepções e expandir horizontes de carreira que eu não tinha pensado antes. Então, Uhum. foi um período curto mesmo, mas foi muito intenso e foi muito bom. Então, eu também recomendo para os meus alunos de graduação, quando eles vêm falar comigo sobre pesquisa, e ai, não sei se eu deveria ir para fora. São as outras falam, faz, tenta iniciação científica para você conhecer o que é e vai para fora. Se puder ir para intercâmbio, vai, vive a realidade de uma universidade no exterior, seja ela europeia ou norte-americana, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, e entende, veja como é viver com outra pessoa de outra cultura, entenda como as pessoas podem ver o mundo de uma forma diferente da sua, porque isso nunca pode tirar. Entretenimento é uma coisa que fica para você para sempre. Então aproveite, se tem a possibilidade, vai. Uhum. E assim, agora é aquele bichinho, né? De tipo, Isso. quero fazer intercâmbio o tempo inteiro. Então, assim, fui para um congresso internacional no ano passado, conheci pessoas lá, e essas pessoas vão abrindo oportunidades para você poder fazer parceria de pesquisa, poder desenvolver mais o seu trabalho e poder expandir o seu olhar em Uhum. relação à pesquisa, né? Então, é o tema. Então, super incentivo e acho que se puder fazer, façam. Intercâmbio ou Isso é período. muito bom, Bia. Eu tô muito feliz, porque assim.
Na USP, esse contato internacional, essa aproximação internacional é um pouco maior do que aqui na UNB, tá? Um pouco maior. Uhum. Então, quando a gente escuta de uma pessoa que teve a experiência, que foi, que falou, olha, não tenham medo, brasileiros, a gente é bom, a gente consegue conversar no mesmo nível que a galera. Então, eu acho que isso, assim, é um divisor de águas, sabe, para as pessoas. Eu tenho muitos alunos, muitos colegas que têm muita vontade, mas que têm esse receio realmente. Não precisa ter, a gente é muito bom, a gente tem que... É isso mesmo. A Paula, ela não é da nossa área, ela é da área farmacêutica, ela também teve uma experiência internacional, ela acabou de comentar, né? A gente é bom mesmo, a gente consegue realmente tá de tratar de igual para igual com essa galera, de fato. Bom, e aí Bia voltou para o Brasil, defendeu o doutorado. E aí, eu queria que você contasse agora uma experiência que é um pouco diferente, porque você, contadora, formação de graduação, mestrado em contabilidade e doutorado em contabilidade, e foi para a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, uma das melhores universidades do país também, né, como professora. Uhum. E que não tem um curso de contabilidade, tem um curso muito forte de administração, um de administração pública e de economia. E aí, como que é isso? Conta também pra gente como que é a GV São Paulo, como que é essa experiência de jovem docente nessa universidade, que é uma das universidades mais tradicionais na área de negócios no Brasil, né? E eu tô doida para saber. E os alunos também. Bom, então só contar um pouquinho do que foi esse ano de 2018, né? Então, eu voltei do período de intercâmbio, do sanduíche. 2 ou 3 semanas depois eu defendi meu doutorado. E aí, em seguida, eu comecei a trabalhar na Tampol como coordenadora acadêmica da parte de... até interessante pensar isso agora, que é na parte do LIT, que é uma plataforma EAD que eles têm, que utilizam a inteligência artificial da IBM, né? Então, Ai, que do legal. Watson. Uhum. Então, Gente, bem legal. Então, só para falar para os alunos, a São Paulo, acho que não sei se vocês, é uma escola que tem em São Paulo de finanças, e a São Paulo é do Securato, não é? Securato, isso. o Securato, que é uma das referências no Brasil aí de mercado financeiro também. Então, ele tem uma escola de negócios em São Paulo, a São Paulo, e a Bia trabalhou, assim que terminou o doutorado, ela foi para São Paulo. É isso, né, Bia? Isso, foi isso. E aí eu atuei mais em parte de coordenação acadêmica para uma das coordenadoras acadêmicas da área do LIT, que é uma plataforma de ensino à distância, e que tem vários resultados muito interessantes. Então, até se vocês tiverem interesse, ainda mais nessa época de quarentena, para dar uma olhada, porque tem uma gama de cursos que vocês podem assistir, eu acho que é bem legal, assim. E eu ficava nessa área de validação de conteúdo, então eu acompanhava o processo de criação de disciplinas EAD, e isso me deu um conhecimento muito importante para entender uma disciplina no todo. Então, o começo, meio, fim dela, e como os assuntos vão se conectar, sejam eles de áreas de finanças ou não finanças, né? E aí, eu lembro que quando eu estava no sanduíche, a GV tinha aberto chamada para inscrições para professores. E eu lembro, nossa, eu lembro claramente do dia que eu vi esse e-mail que me mandaram, né, da divulgação de e-mail para vários programas de pós-graduação, e aí o Contábeis foi um deles. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, será? Será que Na dá? GV, a GV. Sei, né? Vamos ver. E aí eu mandei, né? Os documentos que eles pediam na chamada. Era uma carta de motivação, se eu não me engano, o currículo e acho que 2 working papers, alguma coisa assim. Eu fui e mandei. E aí, assim, tava trabalhando na Sampo, e aí por volta de outubro, novembro de 2018, então mais no final do ano, eu recebi uma ligação do chefe de departamento, de Departamento de Publicidade, Finanças e Controle da EASP. E ele falou, então, a gente tá aqui com a vaga aberta, a gente tem o interesse de te entrevistar e tudo mais. E aí eu, tá, você tem interesse? Aí a vaga interessante foi que a vaga era para controladoria, então seria contabilidade gerencial, minha formação toda é em contabilidade financeira. Falei, se vocês não veem problema em me entrevistar, então vamos lá, né? O que é uma entrevista, não é mesmo? É verdade. E fizemos a entrevista e foi tudo super bem. E aí eles me ofereceram a vaga, claro que tinham gostado do meu perfil e tudo mais. E aí fiquei super feliz, eu não acreditava. Eu falei assim, gente, como assim? Deu certo. Então, assim, vocês acreditem. Assim, se a oportunidade veio, vai atrás, porque o não você já tem. Se você não fizer nada, não você já vai ter. Então, tentem. Deem a cara para bater. E aí,
Foi isso, sim. E eu comecei a dar aula na EASP, isso foi em novembro de 2018. E aí, em fevereiro de 2019, estava eu lá em sala. Eu dou aula para o curso de, então, de novo, controladoria, para o curso de graduação em administração de empresas, para as turmas em português e inglês. Eles têm uma graduação que é totalmente em inglês pela EASP, porque a EASP ela tem uma acreditação internacional em que solicita que haja a graduação em inglês. Então, até para expandir o horizonte dos alunos e atrair é, professores que sejam nacionais, eles também, e alunos Uhum. internacionais. Acabou? Não. Pera, deixa eu saber.